Olá, gente. Eu tenho escolhido falar nestes meus vídeos sobre política. Quero lembrar que assisti a um vídeo maravilhoso de Alexandre Garcia, que está em Portugal, né? Garcia deve ser justamente a origem de lá de Portugal. E então ele estava mostrando um lugar belíssimo lá em Portugal e ele disse que chegou ao topo de um lugar lá, a altitude de 1.500 metros. Eu achei louvável, maravilhoso. E por que eu falo isso? Porque há alguns anos atrás, não faz tanto tempo, porém eu me senti orgulhosa porque alcancei subir 800 metros lá em Goiás, né? No Mato Grosso, né? Aliás, é no Mato Grosso, né? E no lugar de Bonito, um lugar lindíssimo, maravilhoso, que também é a terra de Pablo Marçal, né? Ele é daqueles lados dali. Então, mas eu não posso me furtar de falar sobre o nosso Nordeste, né? E então, estou aqui com um livretinho, gente, isso eu ganhei faz muito tempo, Oração aos Moços, de Rui Barbosa. Achei uma frase aqui fantástica, porque tudo em Rui Barbosa realmente foi uma estrela, continua brilhando. Ainda hoje representa digamos assim, tanto a parte que ele era advogado, né? Ele estudou aqui em Recife, né? Na nossa cidade, em nosso Pernambuco estado, né? Nossa cidade Recife, nosso estado Pernambuco. Então, ele colocou aqui neste livro Oração aos Moços, né? A última páginazinha que eu tenho, porque eu não jogo fora livro nenhum. Eu ganhei esse livro, não sei de quem. Eu tenho um outro, né, que está todo completinho, a capa, contracapa, tudo. E eu vi isso aqui, vou ler. Mãos, são palavras, entre aspas, de Rui Barbosa, né? Nordestino, baiano, né? Mãos à obra da reivindicação de nossa perdida autonomia. Mãos à obra da nossa reconstituição interior. Mãos à obra de reconciliarmos a vida nacional com as instituições nacionais. Mãos à obra de substituir pela verdade e simulacro, político da nossa existência entre as nações. Isso é muito forte, muito profundo, e eu tenho orgulho de ser nordestina, pernambucana, né? E também de dizer que Recife foi berço da cultura, né? Berço da cultura, onde tivemos a primeira faculdade de Direito, né? Foi em Recife, um dos estados que mais prosperaram, né? Das capitanias, né? E São Vicente, que hoje é São Paulo, né? Então, também faculdade de medicina, e aqui na faculdade de Direito estudaram nada menos que o Rui Barbosa, o insigne, né? O opípero Rui Barbosa, também Silvio Romero, José de Alencar, entre outros nomes, né? Os nomes mais conhecidos dos juristas brasileiros, praticamente esses estudaram. Sua formação acadêmica foi em Recife, em Pernambuco. Então, orgulho para nós, né? E quando
também eu vou lembrar que escutei, assisti, porque esses podcasts eles são longos, aí não deu para assistir mais de uma vez, mas vou retornar a falar sobre a política e sobre o Pablo Marçal. Pablo Marçal, eu não sei, ele não veio em Pernambuco, mas ele falou na cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Exemplo, nordestino que construiu praticamente São Paulo, construiu Brasília. Inclusive, eu estava olhando, que nós temos o símbolo do candango, das pessoas que representam aquelas pessoas que trabalharam naquelas obras da construção de Brasília, da cidade de Brasília, a capital do Brasil hoje, atualmente. Então, eu fui escutando, assistindo aquele podcast, aquele encontro que Pablo Marçal promoveu ali na casa dele, na residência dele. Ele reuniu, se não me engano, 100 empresários bem-sucedidos. Se não me engano também, vejam só, gente, eu estou falando assim porque eu só escutei uma vez, mas se não me engano, cada empresário pagou 250 mil para assistir a uma palestra de Pablo Marçal. Então, é uma pessoa de uma inteligência aguçada, muito aguçada, Aí eu lembrei também, ao assistir, que eu já li um livro, e se não me engano eu ainda tenho esse livro, O Maior Vendedor do Mundo, eu já falei, mas deixa eu ver aqui, o maior vendedor do mundo, Aliás, o homem que calculava, de Malba Tahan. Eu acho que é esse o nome, de Beremir Samir, era um persa de Bagdá, do lugar Bagdá do século XIII. Ele tinha uma capacidade assim incrível, de calcular. Você dava um número a ele e ele calculava e ele multiplicava e ele tudo sempre multiplicando, uma coisa fantástica. Então, quando eu escuto o Pablo Marçal nas suas entrevistas falar, ele tem essa capacidade de calcular com uma rapidez muito grande. E, de certa feita também, eu escutei e assisti a um vídeo em que ele se dirigia, ele dirigiu as palavras dele a uma cidade daqui do Nordeste. Uma cidade, gente, que não tem, digamos assim, água lá não existe praticamente. Chama-se Santa Cruz do Capibaribe, onde nasce o rio Capibaribe, mas o leito muitas vezes está praticamente seco. É impressionante, é a natureza, Mas o povo de Santa Cruz de Capibaribe, ele é resiliente. E eles conseguiram a proeza de transformar aquele lugar árido, seco, que água para beber, quando eu estive lá, eu passei um tempo lá, uma temporada, a água vinha de outra cidade, se não me engano, é uma outra cidadezinha, que a água vinha para lá, às vezes me foge o nome, eu devia ter até anotado, fazer como o Alexandre Garcia, ele de vez em quando pega uma filhinha que ele disse, É assim mesmo. Mas aí, então, um lugar seco, onde as pessoas são muito trabalhadoras, são pessoas que superaram a aridez do lugar. O lugar não tem água, mas eles começaram a produzir, a trabalhar a costura e dali hoje tem uma indústria que digamos, cresce tanto quanto em proporção São Paulo. Inclusive, eles mandam mercadoria para São Paulo, gente,
Por que eu falo isso? Porque o Pablo Marçal falou sobre Santa Cruz do Capibaribe, eu vou falar e também falar como nordestina que sou, com muito orgulho, que muita gente vê a nossa capacidade de resistência, inclusive o livro aqui, Os Sertões, de Euclides da Cunha, né? Esse livro, ele fala sobre digamos assim, sobre a resiliência, a capacidade que o sertanejo tem, né, de sobreviver, viver e sobreviver, e ainda mais prosperar, viu, gente? Prosperar. No livro Os Sertões, ele fala sobre a terra, o homem e a luta, né? Quando eu falei também sobre a construção de Brasília e a construção de São Paulo, ali, quase tudo ali foi obra dos nordestinos. Muito grata, porque o Euclides da Cunha falou isso. Lembrou-me também que nós tivemos uma pessoa nordestina, um cearense, chamado, deixa eu ver aqui, espera aí, aqui, deixa eu ver onde eu anotei. Delmiro Gouveia, ele é do Ceará e veio para Pernambuco, né? E aqui ele construiu o primeiro shopping center da América Latina. Por que eu estou falando sobre isso, gente? Porque essas pessoas com capacidade de transformar, de mostrar o que somos capazes de fazer, principalmente os nordestinos, como Delmiro Gouveia, saiu de lá do Ceará, veio para Pernambuco e construiu o primeiro shopping center, considerado shopping center aqui em Recife, no Derby, onde tem o quartel do Derby, ali foi um shopping center, foi um mercado, né? Depois ele foi embora para outro estado, e ele construiu fábrica de tecido e foi o responsável pela nossa energia também, né? Delmiro deu a ideia, isso tem na música de Luiz Gonzaga, né? A Polônia aprovou, e aí vai, gente. Então, o nordestino merece ser visto, merece muita coisa, né? Para falar mais sobre isso, aí eu diria, para o Pablo Marçal, que eu comparei justamente com o homem que calculava. Aqui também tem um outro livro, né, porque o Pablo, ele tem a capacidade de ver a São Paulo como aqui é a maior cidade, megalópole, né, do Brasil. Se não me engano, a quinta do mundo, não tenho certeza, mas há algum tempo atrás eu vi que era a quinta megalópole do mundo, certo? Então, Pablo, vem a Pernambuco, nós estamos precisando, né? Você vai trazer muita coisa boa para São Paulo, você prometeu muita coisa boa na sua capacidade intelectual, inclusive você é advogado, eu não sei nem se você é inscrito na ordem, mas você estudou direito, né? E então, Pernambuco devia ter sido o lugar que você deveria ter escolhido para vir, digamos, melhorar a cidade, digamos, Mauricéia, porque também tivemos aqui Maurício de Nassau, que eu estava verificando que Maurício de Nassau, ele veio para Pernambuco, mas a origem dele, deixa-me ver onde foi que eu anotei, aqui, assim, Maurício de Nassau, ele era um alemão neerlandês, uma mistura de Alemanha com Holanda, e foi o governador daqui da colônia, quando o Brasil era colônia, de Recife. E dizer o seguinte, que ele fez grandes obras em Pernambuco, inclusive porque Recife
se não me engano, Recife é composta de 13 ilhas e ele fez as pontes, ele interligou. Então, Pablo Marçal, aqui nada melhor do que você vir explorar aqui, aliás, trabalhar aqui para nos ensinar e também dar força para a gente, né? Porque esses teleféricos, eles seriam muito úteis aqui também, né? Porque aqui nós temos os rios e temos as pontes. Mas se tivéssemos teleféricos, conforme você viu em outros lugares, e tem aqui algumas cidades que têm teleférico, como Triunfo no Sertão, vou falar um pouco do Sertão também, né? Que já falei sobre os sertões de Euclides da Cunha. Então, o Sertão também merece muita atenção, porque o Sertão também tem muita coisa maravilhosa. Tem cidades prósperas e nós temos a capacidade de, digamos assim, de viver nos lugares que não tem água, né? Fizeram a transposição do Rio São Francisco, né? Chegou a várias cidades, né? Mas ajudou bastante essa transposição, que isso foi uma coisa pensada lá muito atrás, né? Essa transposição não foi ideia do atual presidente Lula, não foi, né? E então as obras foram concluídas e temos lugares prósperos nos sertões. São vários sertões, mas eu estou falando do meu sertão, de Pernambuco, né? Inclusive tem uma cidade que chama-se Floresta, né? E lá não é uma floresta, é um lugar que é uma cidade limpa, bonita, maravilhosa, né? Que merece que as pessoas cheguem até lá, né? Para conhecer a cidade de Floresta, que é uma cidade cheia de vegetação, digamos assim, como isso daqui, gente, mandacaru, essas coisas, né? Que é vegetação típica do sertão. Só existe sertão no Brasil, certo? Então, esse meu vídeo foi para mostrar, assim, né, que o Nordeste, tivemos e temos pessoas muito capazes intelectualmente, apesar de dizer, o nordestino não sabe nada, não conhece nada. Gente, a República nasceu em Olinda, Pernambuco, né? A primeira república do Brasil foi em Olinda, né? E então temos orgulho disso, né? Se o Pablo Marçal, ele saiu e foi para El Salvador, foi ver a transformação de lá. Vem aqui em Pernambuco, né? Porque você é mais um que poderá ver o nosso potencial, do que o nordestino é capaz de erguer uma cidade, de construir uma cidade, uma megalópole, né? Como construiu praticamente São Paulo, a cidade que você quer ser prefeito. E também Brasília, onde tem aquela imagem que foi posta lá, aqueles dois, os candangos, né? Que representam os trabalhadores das obras de Brasília, capital do Brasil. Então, gente, é isso daí. Depois eu vou fazer mais alguns vídeos, porque precisamos também aqui no Nordeste, né, de pessoas para... Já temos pessoas muito inteligentes, conforme eu falei. Basta falar Rui Barbosa, basta falar José de Alencar, basta dizer Silvio Romero, né? Quem estudou o direito e não sabe quem foram eles, os nossos representantes, estudaram aqui em Recife, na nossa faculdade de Direito, né? Então, fica aí a dica,
né, para o Pablo, que é uma pessoa que tem essa capacidade de calcular. E outra coisa, gente, dificilmente ele vai ser, digamos assim, enganado em qualquer coisa, principalmente em termos de capacidade de calcular. Ele vai saber quantos votos ele tem em cada urna, portanto, as urnas, né, mesmo eletrônicas, Pablo Marçal tem capacidade, né? Aquela capacidade do homem que calculava, né? Que era um árabe, né? De Bagdá do século XIII, né? De vez em quando aparecem essas pessoas assim, com esse nível, né? O QI lá para cima. Então, vem para cá, para Pernambuco. São Paulo tá, você quer a maior cidade de São Paulo, mas como São Paulo já é a maior cidade, então você precisa fazer com que nossa Pernambuco, né, cresça mais, né, e tenha a visibilidade que teve outrora, né, e que ninguém de nós sejamos discriminados, porque Pernambuco, imortal, imortal, a República é filha de Olinda. Então, por hoje eu vou ficar aqui e estamos bem próximos aí das eleições para prefeito, vereadores, onde vamos dar uma procuração para vocês, para que vocês cuidem da nossa cidade, do nosso estado, das cidades onde vocês forem eleitos. Vocês precisam cuidar bem do povo, porque o povo é força, é o povo que elege vocês. Então, olhai para Pernambuco. E vou ficando por aqui, depois eu faço outros vídeos, segundo eu já falei, certo? Tenho muito orgulho de ser nordestina e de ser digamos, representar também o nosso estado, representar, que eu digo assim, falar sobre Pernambuco, sobre Recife, sobre Olinda, né? E dizer que os nossos antepassados, né, construíram a maior megalópole do Brasil. E merecemos que vocês reconheçam isso. Pablo Marçal, se você não veio em Santa Cruz do Capibaribe, para você ver a beleza que está a cidade, você precisa vir, porque você vai ser útil, vai ver quanta gente. Você reuniu 100 empresários. Santa Cruz do Capibaribe, quando eu estive lá, era zero nível, zero, assim, não havia pessoas desempregadas. Ninguém deixava de trabalhar. O pessoal importava, digamos, mão de obra para lá. Por quê? Porque o povo gosta de trabalhar. O nordestino é assim, é antes de tudo um forte. Deem um like, acompanha meu canal. Se gostaram, né, do vídeo, dá um like aí, né? E eu vou fazer outros vídeos, né? O período, esses dias é bem propício para falar sobre o nosso estado, sobre a política, né? E sobre os que nos representam, né? Depois eu vou falar sobre os diálogos, deixa eu ver aqui, das grandezas do Brasil. Isso aqui é uma obra fantástica. Dá o like e até o próximo vídeo.